Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 28 de julho de 2025. Usei um título aqui de uma matéria de um analista, especialista em Ucrânia e Rússia, especialista nessa guerra, chamado Volodymyr Fesenko. E então eu usei do artigo dele esse título, achei interessante para ser, não é invenção minha. Então, o ditador da Rússia sofreu deformações mentais e morais. Na realidade, ele usou o termo deformações psicológicas. Aí eu troquei por mentais e morais, só para talvez alguém de vocês veja e tal, eu usei esse título. E também uma outra parte da matéria, que autoridades russas estão sendo presas, já desde o início do ano, desde janeiro, e está começando a aparecer agora, e autoridades de altíssimo escalão. Bom, quero convidar a todos vocês que não são inscritos a inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. E então, ele ainda falou que para o Putin precisa de 3 balas de prata, ou seja, chamou ele de vampiro também. E aí o que ele falou exatamente é que o líder russo sofreu deformações psicológicas, ele chamou ele de líder, né? E sofreu deformações psicológicas. Bom, então usei isso para introdução aí que eu falei para vocês, de título, achei interessante. Mas eu vou dizer assim, apesar de mais de 1 milhão de baixas, já noticiei hoje no primeiro vídeo, né? Na realidade quase 1.050.000, mais 750, já teríamos 1.050.000, que ontem, a data de ontem. Hoje, com certeza, já vai ultrapassar esse 1.050.000, vai dar 1.050.000 e pouco, né? E, além disso, tem uma frota naval semi-destruída e também uma força aérea semi-destruída, porque perder 341 aviões para a Ucrânia não pode dizer que é uma força aérea de primeiro nível, no nível do segundo maior exército do mundo. São fracos, né? Sem dúvida nenhuma. No entanto, Putin está determinado a continuar a guerra, num futuro próximo, ou agora ou num futuro próximo. Eu acho que com o tempo, talvez a partir do ano que vem, tenha que parar essa guerra e ele vai fazer isso pensando num futuro próximo, se ele continuar no poder. Ele vai fazer tudo, vai fazer força para ficar no poder. E ele tem condições porque ele tem força armada, ele tortura, ele elimina, ele mata, então ele pode, e está prendendo gente agora, né? Isso mostra o pânico que ele tem, porque ele está prendendo gente que, em tese, estava com ele, mas ele está prendendo essas pessoas porque está com medo. Isso, na realidade, esse comentário, né, inicial que eu falei, o Volodymyr Fesenko fez. Agora, é importante que ele está investigando as causas subjacentes desta guerra atual da Rússia com a Ucrânia. Eu acho que não há uma resposta simples para a pergunta que esse jornalista faz, porque Putin não quer acabar com a guerra, né? Eu acho que Putin não tem também uma resposta clara. Paradoxalmente, é uma situação conhecida na psicologia como aquela que é mais fácil começar algo do que terminar. É que nem se você for sindicalista, o pessoal dizia o seguinte: é fácil entrar na greve, difícil é sair. E na guerra, acho que é a mesma coisa. Foi fácil entrar na guerra, difícil é sair. Inclusive, eu acho de que ele e aqueles que defendem a continuidade da guerra, que estão com ele, apoiando ele, o motivo é o seguinte: cometeram tantos crimes, que fatalmente eles vão sentar no banco dos réus. Então eles não querem, lá em Haia, na Holanda, eles não querem parar essa guerra para postergar e tentar achar uma solução lá para frente. Eles não querem ir para a cadeia para aguardar julgamento. E tampouco eles querem ir condenados, né? Passar a vida inteira na prisão, por exemplo, ou pelo menos alguns anos, tomar um chá de cadeia. E eles não querem por causa disso. E ele não consegue terminar essa guerra. Talvez esse seja um dos motivos principais. Essa é a minha avaliação, não é desse jornalista, né? E existe também, porque vai ter consequências, e a possibilidade das consequências criarem uma reação em cadeia, porque isso aí vai levar muita gente de rodo, né? Não apenas o ditador, o grupinho dele, o grupelho lá do Kremlin, não, né?
e justamente por causa das atividades criminosas. O Putin não faz isso sozinho, e tem os generais, os coronéis lá na linha de frente que estão praticando isso também. Quando tudo começou, né, Putin pensou que tudo acabaria em breve. Até ele falou isso em televisão, ele fez um pronunciamento no dia que ele começou a guerra, quando entraram na Ucrânia, ele fez um pronunciamento. E por causa disso que ele chamou de operação especial e não de guerra. Ele achava que um mês estaria liquidado, a Ucrânia toda estaria anexada e, enfim, fim de papo. Era deles, eles iam praticar tortura à vontade. O Ocidente achava isso também, que a Ucrânia não aguentaria por causa da propaganda falsa russa do segundo maior exército do mundo, que é uma farsa. A Rússia, segundo maior exército do mundo, quero frisar, né? Isso não, é uma farsa. Só quem não entende nada ou quem continua acreditando nas imbecilidades faladas pelos propagandistas da Rússia, que são pagos para isso, e muito bem pagos, para falarem essas mentiras que está tudo bem, né? E ele, na realidade, está numa armadilha. Ele, ditador da Rússia, Vladimir Putin, está numa armadilha, porque ele ainda tem a ilusão de vencer. E ele achava que ia vencer com a chegada de Donald Trump. Vocês lembram, ano passado, antes do Trump assumir, durante a campanha do Trump, eu disse, ele só ganha com Donald Trump. E a bala de prata dele é Donald Trump. E no começo parece que ia dar certo, só que ele humilhou. Ele não fez nada que o Trump pediu para ele fazer, e o Trump acabou ficando com ele por aqui. E aí o Trump agora está apoiando a Ucrânia. E eu espero que continue apoiando a Ucrânia. E tanto que ontem eu noticiei o seguinte, quero até fazer um reparo, porque eu descobri hoje. Ontem a informação era que o primeiro lote chegaram 2 sistemas Patriot. Na realidade são 3 que chegaram. 2 referentes à cota do Trump e um a Alemanha mandou dos dele. Não sei se a Alemanha vai depois um daqueles 3 que faltam ficar para ela, né? Ou se vai mandar os 3 para a Ucrânia também. Então, essa é a situação. De qualquer maneira, a situação da Ucrânia militarmente está melhorando, né? Porque o Putin acreditava que a ajuda americana ia parar imediatamente, e não parou. O Trump, ele também não é um cara bobo. Aquilo que foi aprovado pelo Congresso, ele continuou mandando, mesmo que mais devagar e tal, mas continuou mandando. Então, a Ucrânia continua com bom fôlego, armamento e munição para os sistemas de armas dos Estados Unidos da América. E aí ele achava que a Ucrânia ia acabar as munições, já teria acabado essa hora, e os Estados Unidos não iria fornecer mais, o Trump iria comer na mão dele, e daí todo mundo ia pressionar a Ucrânia, ela entraria em colapso militar. Na realidade é isso que eles estavam achando, essa é a minha avaliação, e deu errado. Ou seja, a primeira razão é que Putin acredita que pode vencer a guerra, que vencerá um pouco mais, que vai ganhar mais território. Só que está perdendo gente, está mandando bucha de canhão para conquistar território e não vai conquistar nada. A mudança de política de Trump e a ofensiva russa de verão não estão produzindo os resultados que Putin esperava, né? Talvez isso vai privá-lo dessa ilusão, né? Mas a ideia de que ele pode vencer a guerra é a principal força motriz por trás da continuação e da relutância em negociar. Não haverá ilusão se a ofensiva puder ser interrompida. Surgirão pensamentos de que é necessário, de alguma forma, sair da guerra. Segundo informações, o segundo problema é mais sério e sistêmico. Será difícil de resolver. Putin busca a paz com seus próprios termos. Não apenas o fim da guerra, mas quer alcançar pelo menos uma vitória certa, que ele não tem conseguido há muito tempo. Por isso ele está insistindo tanto em Pokrovsk, que não deu certo, ainda não deu e não dará. Está insistindo em Dnipropetrovsk, naquela região, não conseguiu atravessar a fronteira. Começou de insistir em Sumi, correram ele já nas primeiras batalhas, teve que fugir, né? Então ele queria essa vitória para, na forma de um acordo de paz que reflita pelo menos parte de suas demandas, para ficar com tudo que conquistou, e o resto da Ucrânia ele viria mais tarde. Onde fica registrado, ele queria que a Ucrânia fez concessões unilaterais e a Rússia atingiu, pelo menos parcialmente, seus objetivos, mas ele não está tendo isso e não vai ter. E a terceira razão é a solução para o problema da OTAN. A situação é um beco sem saída porque a maioria das demandas da Rússia são inaceitáveis, e Putin insiste nisso. Sair dessa armadilha é um problema.
né? Putin passou por deformações psicológicas, agora eu concordo com, faça isso, com o autor dessa frase, eu não sou autor dessa frase, e ele não quer fazer concessões racionais, ele quer alcançar pelo menos uma vitória parcial sobre a Ucrânia, né? É isso que ele precisa e não conseguiu, porque ele só teve, em 2022, ele tem hoje uma vitória estratégica, a cidade portuária de Mariupol. Não dá para isso, foi uma vitória importante para ele. Depois disso, só vilazinhas, né? Coisa pequena, sem um valor estratégico grande. E aquilo já ficou esquecido, porque aconteceu em 2022. Então, hoje, para sair da guerra, ele precisa de alguma coisa. E se ele pegar Pokrovsk é uma coisa menor do que a cidade portuária de Mariupol. Mas, enquanto isso, eles estão também em pânico. Putin e seu grupo, a sua máfia, o seu bando de bandoleiros, estão prendendo pessoas e correndo fazendo isso porque estão com medo. A frequência de prisões de altos funcionários aumentou significativamente na Rússia. Em média, pelo menos um caso por semana. Em média, de acordo com informações, desde o início do ano, pelo menos 28 funcionários do governo russo, como ministros, vice-governadores e seus adjuntos, estão sob investigação, mas estão presos. Os motivos são quase sempre os mesmos. Segundo as alegações dos promotores que são a mando do próprio, não tem independência, né? Tem outros países que são assim também, talvez a gente conheça alguns meio próximos, né? Os motivos são quase sempre os mesmos: subornos, fraudes, peculato e abuso de poder. Outro incidente de grande repercussão ocorreu agora, no último dia 24, próximo passado. O ex-governador da região de Tambov, Maxim Egorov, que deixou o cargo em novembro do ano passado, foi preso. Ele é suspeito de corrupção. No mesmo dia, 3 autoridades de Chelyabinsk foram presas de uma só vez. O ministro da Administração de Propriedades, Eldar Beluzov, o gerente de Assuntos Governamentais e Regionais, Roman Mejinsky, e o ex-vice-governador Alexander Bogachov. Os 3 são acusados, de acordo com a parte 3 do artigo 286 do Código Penal da Federação Russa, de abuso de poder, cometido por um grupo de pessoas por interesse próprio e com consequências graves. Eles podem pegar até 10 anos de prisão. Em abril, o ex-governador da região de Kursk, o Alexei Smirnov, e seu ex-vice, Alexei Dedov, estiveram no centro de um processo criminal de grande repercussão. Ambos renunciaram em dezembro de 2024 e foram presos alguns meses depois sob suspeita de fraude relacionada à construção de fortificações defensivas, que desviaram dinheiro e não construíram as fortificações. Seus depoimentos também mencionaram o ex-governador e ex-ministro dos Transportes, Roman Stayvovoid, que, segundo informações oficiais, suicidou-se, mas segundo as extraoficiais, ele foi suicidado, né? Agora, recentemente, nós, inclusive, fizemos uma matéria sobre esse assunto, que é o que está acontecendo na Rússia, e está deixando todo mundo, mesmo quem não tem barba, com as barbas de molho, né? Em 20 de julho, próximo passado, as autoridades investigativas, e essas autoridades investigativas, vocês sabem quem são. É a FSB, antiga KGB, ou é a Gestapo, ou Gestapo, como queiram, da Rússia, né? É aquela polícia perigosa, tenebrosa, torturadora e assassina, né? Eles enviaram à prisão preventiva o ex-chefe do Departamento de Construção da capital da região de Belgorod, Alexei Soshnikov, bem como seus subordinados, Larissa Streletskaya e Andrei Reshetko. Eles são suspeitos de apropriação indébita em larga escala de verbas orçamentárias destinadas à construção de fortificações na fronteira com a Ucrânia. Então, agora os fracassos em Kursk e de Belgorod, que os incompetentes do exército da Rússia não conseguem retirar, está culpando justamente aqueles que construíram, ou deveriam pelo menos construir, as fortificações para o seu exército. Um pouco antes, o vice-governador da região de Belgorod, Rustem Zainulin, foi preso em um caso semelhante, assim como os empresários próximos a ele, Ivan Novikov e Konstantin Zimin.
segundo os investigadores, todos estavam envolvidos em roubos em larga escala durante a construção da linha de defesa. Eles são acusados de que a Ucrânia conseguiu entrar em Kursk e em Belgorod porque as fortificações que eles construíram não eram adequadas, então não conseguiam proteger o incompetente exército russo. Então essa é a situação complicada, e aqueles que ainda estão fora da cadeia, os oligarcas, que aqui nessa lista vocês viram tem nome de empresários, que são oligarcas também, que sempre participam desse grande bolo orçamentário, que na realidade sempre fizeram parte desse bolo orçamentário do Putin. O Putin nos ajudava, mas agora, como a guerra não deu certo, ele manda buchas de canhão, que ele mesmo treina mal, e culpa aqueles que deveriam fazer fortificações. Talvez ele, sob um certo ponto, esteja com razão, mas é muito difícil de dizer isso agora, porque tinha fortificações em Kursk e a Ucrânia passou por cima. Tinha em Belgorod e a Ucrânia passou por cima também. Foi muito competente, um exército muito bem treinado e muito profissional. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Aqui você viu a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.